Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. O projeto quer mudar nomes das ruas de São Paulo que tenham relação com a ditadura militar. Conheça o programa Ruas da Memória. Saiba mais sobre o livro Ovelha, de um jovem paranaense que fala sobre um tema polêmico. A homossexualidade na igreja evangélica. A falta de água. Seca começa a atingir outros bairros da cidade. E aí, gosta do Ibira? Parque da cidade de São Paulo é escolhido como um dos melhores do mundo. Tudo isso e muito mais agora. Olá! Olá! Uma série de ruas de São Paulo está mudando de nome, sabia? Vamos então conhecer o projeto Ruas da Memória com a repórter Andressa Vilagra. Você sabe quem foi Costa e Silva? Costa? Nossa! Oh, não, eu acho que não. Se não me engano, foi um presidente da República. Presidente da República na época da ditadura. Não. Já ter lembrado de alguma coisa assim na mente, mas não vem agora. Arthur da Costa e Silva foi presidente do país de 1967 a 1969, o segundo da ditadura militar. O nome de Costa e Silva também foi dado ao elevado que cruza a cidade de São Paulo. Para muitas pessoas é o famoso Minhocão. O projeto da Prefeitura de São Paulo, chamado Ruas de Memória, quer acabar com nomes de ruas que homenageiem pessoas acusadas de violar os direitos humanos, como o presidente Costa e Silva. A ideia do programa é alterar o nome de 22 ruas, praças, pontes e viadutos que tenham ligação com a repressão da ditadura militar. São nomes como o da Praça Augusto Rademacher Grunewald, na Vila Olímpia, Zona Sul. O almirante ministro da Aeronáutica foi vice-presidente do Brasil entre 1969 e 1974. Qual a importância que esse projeto tem na cidade de São Paulo hoje? Na minha opinião, nenhuma. Porque se a história foi ruim, é a história. Isso não pode ser apagado. No caso de mudar um nome de rua e colocar uma pessoa com que tem algum significativo bom para a cidade, isso traria, quando a pessoa lê a placa, vai despertar nele, o nome da rua, vai despertar nele assim um certo prazer de falar o nome da pessoa. Estou na rua tal, né? Na rua tal. Agora, a partir do momento que você fala assim, eu estou na rua tal, que não traz boas lembranças, eu acho que não seria bom. Vamos agora ao vivo com a repórter Larissa Santos. Larissa, quem está aí com você? Olá, Bianca. Estou aqui com o André Arruda, professor e sociólogo da Universidade Mackenzie. Professor, de que forma você acha que a alteração do nome de ruas ajuda a preservar a memória de quem sofreu na ditadura? Olha, esse programa, aliás, da Prefeitura de São Paulo, Ruas da Memória, ele visa recuperar a história de quem contribuiu para a luta contra a ditadura, ao mesmo tempo que tenta retirar das ruas de São Paulo, dos lugadouros públicos, né, os nomes daqueles que foram os agentes da ditadura, que de alguma maneira, né, sustentaram o regime e são símbolos ainda desse regime que já passou. Então esse processo de mudança que vai acontecer a partir de um amplo processo de debate com a sociedade, com as comunidades e com os moradores das próprias ruas, vai ser mais do que uma reparação às vítimas, vai ser uma oportunidade interessante para um debate público sobre a memória da ditadura e da resistência à ditadura. Obrigada, professor. De volta para o estúdio. Obrigado, Larissa. Respeitar a diversidade de gênero é o lema do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, o CIEJA, no bairro Jardim Ademar de Barros. A escola tem um projeto bacana que recebe alunos transexuais e os trata de acordo com a sua identidade de gênero. Veja a reportagem de Jade Prioli. O CIEJA Cambuci, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, surge em agosto de 1996, com o objetivo de atender jovens e adultos por todas as etapas da alfabetização. Em janeiro desse ano, o CIEJA Cambuci deu início às atividades do programa Transcidadania e oferece oportunidades a transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade social.
O projeto Transcidadania, ele inclui alunos e alunas transexuais, travestis, homens trans. E assim, é uma oportunidade desses estudantes que não puderam concluir o ensino fundamental de estar voltando aos bancos escolares. E as aulas começaram dia 4 de fevereiro. Nós as recebemos e os recebemos, que são alunos e alunas travestis e transexuais. Tem uma gama, uma diversidade enorme assim, de estudantes diferentes. Então, ele percebe que não é só ele de diferentes, outros alunos também são diferentes. O Centro de Combate à Homofobia, juntamente com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, propõem o projeto Transcidadania, cujo objetivo é a reinserção de transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade social. Há quanto tempo você participa do programa? Já há 1 ano quase, em fevereiro há 1 ano. Tem ajudado você? Muito, muito. Que outras medidas você acha que seriam importantes? Eu acho a habitação, também o emprego, que é primordial no momento agora, e a gente também está terminando de estudar. Como é que você ficou sabendo do programa? Bom, eu me inscrevi para um programa que era do trabalho, o POT, e fui aderida no programa. E estou participando, já vai fazer 1 ano, estou muito contente. Como foi a sua experiência com o Enem? Para mim, esse ano não foi tão positivo porque nós estávamos pensando que ia sair o nome social e não teve o nome social das meninas. E para mim, eu estava com a expectativa de estar fazendo e estar entrando num curso para me ser enfermeira, eu quero tanto entrar na área da saúde. E foi negativo para mim, porque não teve o nome social, mas acho que o próximo ano está aí. Janaína prestou o Enem esse ano. Ela pretende fazer jornalismo. Ela escreve há mais de 10 anos e pretende publicar as suas obras. Carta poética à sociedade que, para cumprir a lei, entre certos casos mal passados, quem dera mal resolvidos, opta pelo opressor quando o amigo irmão vai à forca e a questão a leilão. A sociedade não existe. Se a educação emancipa, ela só começa a existir quando você a perceber. O Enem, mais uma vez, decepciona. Foi criada a possibilidade de transexuais e travestis utilizarem o nome social. Mas o que aconteceu? Ao chegarem no local, alguns candidatos perceberam que seu nome social não foi aplicado e foram embora. É um absurdo o que aconteceu. Uma esperança foi criada e destruída por um triste e infeliz erro de organização. Apesar de erros como que o Enem cometeu, é importante lembrar que existe sim um incentivo para o bom funcionamento do projeto Transcidadania. Dados da Secretaria de Direitos Humanos mostram que mais de 60% dos transexuais não possuem ensino médio. E esse é um projeto que traz esperança para aqueles que tiveram que largar a escola porque sofriam bullying, por exemplo, e também para aqueles que não arrumam trabalho por falta de estudo. É uma oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida. A repórter Maria Vitória Oliveira foi saber a opinião das pessoas sobre um importante ponto da cidade de São Paulo que está sendo alvo de uma polêmica medida do prefeito Fernando Haddad. Vamos lá conferir o que ela descobriu. Depois de muita discussão e testes, a Prefeitura de São Paulo decidiu fechar, aos domingos, uma das principais vias da cidade para a circulação de pedestres e ciclistas. Aqui tem o MASP, o Conjunto Nacional, a Casa das Rosas, o Parque Trianon, além de programas culturais para todos os gostos. E aí, já sabe de onde eu estou falando? A Avenida Paulista, conhecida por ser um dos centros econômicos e culturais de São Paulo, é um dos pontos turísticos da cidade, recebendo diariamente milhares de eventos e visitantes de todos os cantos do país e do mundo. A novidade é que, aos domingos, os pneus de carros e motos serão trocados por tênis de corrida e aros de bicicleta. Fomos às ruas ver o que a população está achando da medida. Eu acho que não é um fechamento, ela é uma abertura para as pessoas. Não temos áreas de lazer na cidade de São Paulo, eu acho formidável. Concordo 100%. Aos domingos é um passeio ideal, você vê pela quantidade de pessoas que estão aqui. Eu também acho bem bacana, acho que o paulistano estava precisando de um lugar desse para se divertir. Eu sou super a favor, eu acho que é só a gente olhar aqui para a gente ter uma ideia de que é muito legal, né? Trazer as crianças, um espaço para andar, correr. A cidade precisa disso. Eu achei muito bom, democrático, justo,
E assim, acordei hoje num domingo, estava meio friozinho, resolvi vir para cá e resolvi trazer meu bebê que está meio dormindo um pouquinho. Nós falamos com o professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, Luiz Guilherme Rivera, para saber qual é a sua posição quanto ao fechamento da via. Eu sou favorável porque significa uma política de diminuição do papel do automóvel na cidade. As consequências negativas, por exemplo, o acesso dos moradores à Avenida Paulista ou dos usuários que precisam impreterivelmente usar o automóvel para isso, elas podem ser mitigadas. O que a gente vê frequentando a Paulista aos domingos é uma grande diversidade de pessoas que vão usar a Paulista das mais diversas maneiras, e essas pessoas são procedentes das mais diferentes áreas da cidade e são pessoas das mais diversas classes sociais. O MAC Notícias volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta. E o paulista segue sofrendo com a falta d'água. A crise hídrica já se arrasta por meses e os moradores de Santo André, por exemplo, têm aprendido técnicas para racionalizar o uso da água. A reportagem é da repórter Letícia Gameiro. Entre janeiro e julho deste ano, o número de reclamações por falta de água aumentou 49% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Santo André, na região do ABC, os moradores também estão passando por dificuldades. Mas como será que eles estão lidando com a falta de água? É o caso da moradora Célia Moreira, que quando abre a torneira, só caem uns pingos de água. Então, durante toda a semana não tem água, né? A água só chega de madrugada, aí fica umas 6 horas essa água. E a gente fica sem como fazer todas as tarefas domésticas. A solução que a Célia encontrou foi comprar um galão de 250 litros. Quando chove, ela armazena água e depois usa para fazer os afazeres de casa, como limpar o quintal e o banheiro. Mas não é só a dona Célia que está sofrendo sem água. Outros moradores da região mostram que estão na mesma situação. É o caso da Roberta Martins, que está cheia de roupa na máquina para lavar, mas está há 2 dias sem abastecimento. Aqui falta todo dia. Aí eu tenho que levantar às 5 da manhã para conseguir lavar uma roupa, lavar um banheiro, porque quando é 9 horas da manhã não tem mais água. Você chegou a ligar para algum órgão responsável para saber o que eles têm a dizer? Ligo na Semasa, mas eles falam que isso é normal, que é devido ao racionamento, porque as represas estão secando, que a gente tem que economizar, que é para a gente acostumar a conviver sem água. O volume útil do sistema Cantareira, que abastece mais de 8 milhões de pessoas na Grande São Paulo, se esgotou. Com o esvaziamento do reservatório e as previsões pessimistas da chuva, São Paulo passou a viver a maior crise hídrica dos últimos 80 anos. A Sabesp diminuiu a pressão do abastecimento e prometeu 30% de desconto na conta de água para quem economizar. Com as chuvas que tem dado hoje em dia, a população acha que a crise da água já acabou, mas isso é mentira. A gente ainda está em tempo de racionar a água. Banho rápido, não lavar a calçada, não lavar o carro, essas dicas ainda estão valendo. O governo precisa aprender a, em vez de remediar a situação da falta d'água, a controlar a falta d'água. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, mais de 260 quilômetros de ciclovias foram construídas em toda a cidade desde o início do mandato de Fernando Haddad. A mais recente é a da Rua da Consolação, importante via que tem faculdades, metrô e até um cemitério. A nossa repórter Mariana Barbosa foi lá descobrir um pouco mais sobre esta nova obra da Prefeitura e contar o que as pessoas acham dela. Vamos lá! O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anunciou que as obras da ciclofaixa na Rua da Consolação começariam até o final de agosto deste ano. Essa via, exclusiva para bicicletas, é uma ligação entre os bairros dos Jardins e a Biblioteca Mário de Andrade.
A Avenida Paulista já conta com o serviço desde junho e por ela agora passam em torno de 130 ciclistas por dia. Com uma extensão de 2,3 quilômetros, o valor estipulado seria de mais de R$500 mil para essa via da Consolação. A Rua da Consolação faz parte do grande centro de São Paulo e conta com uma grande universidade como o Mackenzie. A ideia é que até o final desse ano o prefeito Haddad entregue 400 quilômetros de ciclofaixa espalhadas por toda a capital. Com o grande trânsito de São Paulo, agora fica a pergunta: será que os alunos utilizam esse novo serviço? Viemos até o Mackenzie para saber dos alunos se a ciclofaixa é uma nova forma de locomoção até a faculdade. Eu acho que pode ser útil, mas não tem muita gente usando. Mesmo pela rua ser uma subida, é difícil usar para quem... Eu acho que é um passo à frente a gente ter essa ciclovia, porque o nosso trânsito é impossível. Assim, vir para Consolação na faculdade, a gente deveria levar 20 minutos para vir, mas a gente leva 1 hora para chegar na faculdade. Eu acho que para os alunos não deve ajudar tanto, né? Porque eu acho que os alunos do Mackenzie, a maioria tem uma vida financeira maior, uma condição financeira maior. Eu acho que a maioria não usa muito a ciclofaixa, mas em relação à cidade, eu acho que é muito importante. A bicicleta pode ser uma nova opção para os estudantes da Universidade Mackenzie, que já conta com uma área exclusiva de estacionamento para as bikes. Uma nova modalidade de parto tem se popularizado entre as parturientes. O parto humanizado, como o próprio nome diz, busca sensibilizar o tratamento médico nesse momento especial da vida da mulher. Vamos entender melhor o assunto na matéria de Camila Gleice. O Brasil lidera o ranking de países que mais fazem cesarianas no mundo. Cerca de 53,7% dos partos no país são feitos com esse procedimento. A principal razão pela qual as mulheres optam por fazer uma cesariana na hora de ter bebê é o medo de sentir dor, o que tem feito aumentar no Brasil a procura por uma modalidade diferente, o parto humanizado. Estamos aqui na casa da doula Ana Chueri e vamos conversar mais com ela para esclarecermos as nossas dúvidas a respeito deste tema. Cuidar das necessidades de uma mulher que está dando à luz, né, de uma parturiente, faz parte da humanização. Mas, então assim, a doula sim está intimamente ligada ao parto humanizado, mas não intimamente ligada, por exemplo, a um parto normal, né? Porque uma cesárea pode ser humanizada, uma cesárea bem, com indicação, né? Uma indicação médica e às vezes até por vontade da mãe, né? Juliana e Felipe Sanches, pais de Enzo de 11 meses, foram adeptos desse tipo de parto. Nunca cogitei a ideia de um parto normal, até que eu assisti uma cesárea. Eu achei assustador uma cesárea. Se eu tivesse qualquer indicação de que precisasse de uma cesárea, eu faria uma cesárea intraparto. A única coisa que eu queria era esperar o trabalho de parto. Ele me demonstrar que eu estou pronto. O pulmão dele estava pronto, estava prontinho, não tinha água, não estava molhado para ele nascer. Que o momento para ele nascer foi ele que escolheu. Eu não queria tirar ele nem antes nem depois. Foi isso que eu escolhi. Vamos agora para o link ao vivo com a repórter Maria Vitória Oliveira, para saber a opinião das pessoas nas ruas sobre o assunto. Olá, Matheus. Eu estou aqui com os estudantes Pedro Balciunas e Débora Fernandes para saber o que eles acham sobre esse tema. Eu me considero a favor do parto humanizado, porque eu vejo muitos casos de violência obstétricas, eu acompanho isso muito na rede social, nas redes sociais em geral, e eu acho um absurdo que as mulheres sejam negadas um direito tão básico quanto segurança em um dos dias mais importantes da vida delas. A questão é que no Brasil a cesárea virou um surto, né? As mulheres elas agendam o parto, elas decidem o dia que o filho quer nascer e não é bem assim, o parto tem que ser algo natural, tem que ser algo humanizado, como o próprio nome diz, que é respeitar a natureza, respeitar o modo como esse bebê vai vir ao mundo e não violentar a mulher e a própria criança. Sim, a questão de diminuir a quantidade de procedimentos que são feitos na mulher, que são muitas vezes desnecessários. Obrigada, de volta ao estúdio. Vamos agora para um rápido intervalo. Fique aí. No próximo bloco, vamos contar sobre o lançamento de um polêmico livro. Voltamos já já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas
você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Agora, novidades de todo mundo com a repórter Michelle Kelly, no Giro de Notícias. O francês Le Monde traz como manchete a guerra no Sudão do Sul e diz que, apesar das vítimas e da fome que assola o país, o conflito parece ter sido esquecido. O espanhol É o País destaca o nervosismo no Partido Socialista Operário Espanhol ao começar a perder votos para o terceiro colocado nas eleições, o Partido Centro-Direita Cidadãos. O peruano É o Comércio debate o fato de que universidades estejam sendo usadas com fins políticos, onde ideologias partidárias são repassadas aos alunos. O inglês The Guardian estampa Simone Biles. A atleta de 18 anos foi a primeira ginasta feminina a conquistar 10 títulos mundiais e 2 ouros no Campeonato Mundial de Ginástica. O estadunidense New York Post traz a derrota do gigante do beisebol Mets na Série Mundial para o Kansas City, time onde o defensor Paulo Orlando, primeiro brasileiro a ganhar o título, já caiu nas graças da torcida. Um pastor evangélico decide escrever sobre seus relacionamentos amorosos com outros homens. Essa história polêmica é, na verdade, ficção. Ovelha, Memórias de um Pastor Gay, foi escrito pelo jovem Gustavo Magnani, que aproveitou sua experiência em templos evangélicos para tratar do tema. Confira na matéria de Maria Vitória Oliveira. O paranaense Gustavo Magnani, leitor ávido de 20 anos e fundador do blog Literatortura, famoso por discutir literatura, música e cinema, decidiu escrever um livro inspirado nos 10 meses em que frequentou a igreja em sua cidade natal, Guaíra, no Paraná. A ficção Ovelha, Memórias de um Pastor Gay, conta a história de um pastor que passou a vida pregando contra aquilo que a igreja considera pecado. No leito de morte, ele admite a homossexualidade, revelando memórias desconhecidas para praticamente todos aqueles com que mantinha contato. Em São Paulo, o lançamento do livro aconteceu no dia 9 de setembro, na Livraria do Conjunto Nacional, e nós viemos ver o que fãs e curiosos esperavam da estreia de Magnani como escritor. Vamos lá ver? O livro é bastante polêmico, é promissor, tem uma linguagem muito boa. Admiro muito ele pela audácia, pela inteligência dele, um rapaz tão novo. Eu espero uma nova voz que traga também o tema LGBT misturado à religião para debate. Ele estudou a Bíblia para poder fazer o livro. Eu acho isso muito interessante, ele não está falando apenas porque é um tema atual. A receptividade do público está sendo assim, algo que eu realmente não esperava. Por ser um livro polêmico, que precisa ser descoberto para a pessoa ir além, para ela furar essa barreira da polêmica, ele tem tido uma aceitação muito boa, tem saído em vários blogs, em vários jornais. Eu não espero necessariamente nenhuma reação. Talvez aquilo que eu espero seja a reflexão. Que pelo menos todos eles pensem um pouquinho naquilo que a obra tem para tratar, naquilo que a religião aborda, naquilo que a homossexualidade e todos os temas, enfim, do livro trazem. O que esperar de reação especificamente é mais difícil porque tem leitores que já me contaram que sentem nojo de certos trechos e outros leitores que daqueles mesmos trechos dão risadas absurdas. Então é um livro que permite muitas leituras e vários sentimentos e reflexões, interpretações e tudo mais. Então é muito difícil dizer o que esperar, mas eu espero que amem, que adorem, ou não, né? Não sei. Ovelha, Memórias de um Pastor Gay, pode ser encontrado nas principais livrarias do país. Agora vamos para um link ao vivo com a repórter Camila Gleice. Camila, com quem você está aí? Oi, Bianca, tudo bem? Estamos aqui com o pastor Maxwell Juliano, que pode nos dar uma visão a respeito do posicionamento da Igreja Evangélica sobre o homossexualismo. Se na esfera civil
Nós temos a Constituição assegurando que homens e mulheres são iguais em direitos e responsabilidades. Biblicamente, também na esfera espiritual, nós somos contemplados pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo e pelo seu sangue derramado. Uma vez que isso é interpretado, entendido por aquele que se converte ao cristianismo, deve-se entender que o pecado é como que uma transgressão à lei de Deus. Mas isso é individual. Eu não posso julgar as suas obras, você julgar as minhas. E o pecado em si é a transgressão contra a direção bíblica. Uma vez que o sujeito opta, deseja no caráter do ser humano se tornar ou ser alguma coisa contrária à palavra, não há quem possa impedir. E o homossexualismo é uma opção pessoal, particular. Ninguém pode interferir na decisão do ser, basta respeitar, mas deixar claro que o amor de Deus também pode alcançá-lo e transformar a sua vida. Muito obrigada, voltamos ao estúdio. A educação de crianças com necessidades especiais é um assunto importante e que merece ser discutido. Como as famílias que têm filhos portadores de síndrome de Down lidam com o tema? Veja na matéria de Camila Gleice. Atualmente, muito tem se discutido a respeito de qual o melhor tipo de educação para uma criança com síndrome de Down. É melhor ela estudar em uma escola regular ou uma escola inclusiva? Para isso, viemos conversar com a professora Rosana Bignami, mãe de uma criança com síndrome de Down, e que é terminantemente a favor de que as crianças com Down tenham seus direitos garantidos e sejam incluídas em escolas regulares. Eu sou mãe da Giovana, a Giovana tem 10 anos. Eu considero que para minha filha, especificamente, é uma vantagem ela estar na escola regular. Ela está, de fato, na escola regular. Porque ela está sendo desafiada, ela está ali se comparando com outras crianças que estão correndo, que estão caminhando, subindo as escadas, que estão socializando, que estão brigando, que estão tendo que compartilhar o espaço. Então, nesse aspecto, como ela tem esse cognitivo que ela consegue acompanhar, ela está sendo beneficiada. Por outro lado, até por recomendação médica, a gente sabe que tem algumas crianças, alguns jovens que têm um comprometimento maior. Então, talvez a gente possa ter mais benefício numa escola que tem mais tempo, mais espaço, né? E pode beneficiar crianças ou jovens com muito mais comprometimento. Para a pedagoga Ana Lúcia Pacheco, a família precisa estar atenta às necessidades da criança na hora de escolher a escola mais adequada. É muito importante que as famílias tenham um acompanhamento médico, porque qualquer mal-estar, qualquer coisa que não ande bem com a saúde, interfere na aprendizagem. Muitas vezes eles não conseguem traduzir em palavras que tem uma dor de cabeça, que tem dor em algum lugar. Então, as mães, principalmente, têm que ficar muito atentas, e nós também ficamos, porque quando aquela pessoa muda, se ela é bem-humorada e fica um pouquinho diferente, é sinal que alguma coisa pode não estar bem. Veja este flagra que a repórter Mariana Barbosa viu na Estação Luz, da linha Rubi da CPTM em São Paulo. Por toda a estação, o lixo acompanha os passageiros. Literalmente transbordando das lixeiras, a sujeira segue pelos corredores, debaixo dos assentos, pelas escadas rolantes, nas plataformas e vejam só, até nos trilhos. O motivo disso tudo é que em 16 de outubro a CPTM divulgou o fim da licitação que contrata uma nova empresa de limpeza. A vencedora fechou com o acordo de manter o serviço de 2 anos pelo valor de R$40 milhões. Mas no final do mês, o processo foi retomado para a concorrência, sem motivo aparente, encerrando o contrato que foi firmado pouco tempo antes. Nesse intervalo, os passageiros tentam se mover como podem. Até o momento, não há uma previsão de novo contrato, que pode custar alguns milhões a mais para os cofres públicos. Enquanto isso, os passageiros continuam vivendo em meio ao descaso. E o paulistano tem um motivo para se orgulhar. O Parque do Ibirapuera foi considerado pelo jornal britânico The Guardian um dos melhores do mundo. A repórter Larissa Santos conversou com alguns frequentadores do local para saber o que eles acharam da novidade. O Ibirapuera foi eleito um dos melhores parques do mundo pelo jornal inglês The Guardian. Sua extensa área verde é um alívio para uma cidade como São Paulo. Inaugurado em 1954, o parque foi projetado por Oscar Niemeyer, que também arquitetou outros importantes monumentos daqui, como a Oca, o Museu Afro-Brasil e o Museu da Arte Moderna. O jornal britânico também destacou a beleza de sua paisagem e a diversidade de sua flora. Mas será que os paulistanos gostam daqui? E o que é que tem a melhorar?
Eu não tenho algo a dizer não, acho que tá muito bom, é sempre muito bem cuidado. Acho que dá para melhorar a iluminação, os banheiros dá para melhorar bastante também a infraestrutura. Os postos de atendimento para a parte de banheiro, para água, eu acho que isso precisa melhorar bastante. Eu particularmente gosto do parque do jeito que ele é. E se tivesse uma estrutura para criança seria excelente. O Parque Ibirapuera é ideal para praticar atividades físicas e com 1,5 milhão de metros quadrados, o que não falta aqui é espaço. Dá para jogar futebol com os amigos na quadra, correr um pouco na pista de Cooper e andar de bicicleta. As crianças também se divertem e tem um pedacinho só delas. Aqui também acontecem diversas atividades culturais, como shows e espetáculos. E o Ibira também participa da virada cultural e da virada sustentável. Mas se você prefere ficar mais tranquilo e relaxado, o Ibira também é o seu lugar. E você pode curtir um bom livro na margem do lago, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Bom, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima edição. Coragem! Hoje é terça-feira e a semana só está começando. Até amanhã!